Aleluia. Aleluia. Que presença tão doce, tão suave. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque você é bom, Pai. E o Senhor deseja se manifestar em nosso meio, Pai. Se puder permanecer somente o teclado. Obrigada. Aleluia, Pai. O Senhor quer se manifestar, Pai, para nós essa noite. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito. Aleluia. Eu queria começar me apresentando para quem ainda não me conhece. Meu nome é Lorene, eu sou esposa do pastor Felipe Cabral, que esteve aqui. A gente esteve aqui no mês passado. E é uma honra para nós estar aqui novamente. Eu queria agradecer ao pastor Zéizinho e Sandra. Nós somos pastores auxiliares, fazemos parte da equipe pastoral do apóstolo Darren, lá da Igreja Verbo da Vida. E nós temos, graças a Deus, essa parceria que é tão saudável para o corpo de Cristo. E é um prazer para nós estar aqui ministrando a palavra essa noite. E foi tão interessante como Deus falou comigo sobre a mensagem de hoje, porque eu geralmente não sonho. Meu marido sonha bastante e ele sempre se lembra de todos os detalhes. E eu geralmente não sonho. Quando eu sonho eu nem me lembro. Mas alguns dias atrás eu estava dormindo e eu sonhei que naquele dia do sonho eu fui pega de surpresa e eu dizia: eita, eu vou ministrar hoje à noite. E sobre o que é que eu vou pregar? E no sonho eu ficava, meu Deus, eu não estava preparada. E aí, no próprio sonho, Deus me dizia: você vai ministrar sobre cura. E na mesma hora eu acordei e Deus me disse: você vai ministrar sobre cura lá na Igreja Palavra da Fé. E eu disse: amém, Pai, mas o que é exatamente sobre cura? Só alguns dias depois é que eu vi o cartaz desse mês que dizia milagres, cura e libertação. Eu disse: amém, o Senhor está confirmando, o Senhor quer trazer, né? E ainda assim eu fiquei, o que sobre cura que eu devo ministrar? E Deus me trouxe 3 pontos que eu queria trazer para vocês também, aquilo que Ele ministrou ao meu coração. Amém? Eu creio que quem não sabe vai aprender e quem já sabe vai poder fortalecer a sua fé. Amém? Primeiro ponto que Deus trouxe é que cura é a vontade de Deus. E como é que a gente pode ter certeza disso? Quando a gente conhece qual é a vontade de Deus. Você conhece qual é a vontade de Deus? E você conhece qual é a vontade de Deus sobre cura? Porque Ele tem uma vontade a respeito disso. Mas nós não temos como conhecer Deus sem conhecer a sua palavra. Porque a Bíblia revela quem Deus é e qual é a vontade dEle para nós. Ela não somente revela quem Ele é, mas como Ele deseja que a gente viva nessa terra. O que é que Ele quer? Qual é a vontade dEle? Qual é o desejo de Deus para nós? É na palavra que a gente descobre. A própria Bíblia diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Eu queria ler, se você puder abrir em Romanos 12. Eu vou ler na versão NVT, mas você pode abrir na que você tiver. Romanos 12, 2. Aleluia. Eu posso ler Romanos 12, 2? Diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E eu queria fazer algumas perguntas. Doença é boa? É agradável? É perfeita? De forma nenhuma. Então, claramente, não faz parte da vontade de Deus para nós. Porque doença é boa, a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. E doença não é nenhuma dessas coisas. Mas aqui em Romanos 12, 2 diz que primeiro nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. E só então é que vamos experimentar essa vontade de Deus. Não tem como experimentarmos o que Deus deseja e a sua vontade sem primeiro o nosso modo de pensar, a nossa mentalidade ter sido transformada. E a nossa mentalidade só vai ser transformada quando conhecemos a palavra. Quando conhecemos a vontade dele. Nós não podemos nos conformar com o que o mundo diz que é normal. A palavra diz que a vontade dele é boa,
agradável e perfeita. Não é o que o mundo diz. É por isso que aqui ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O diabo é o senhor deste mundo, mas o Senhor da nossa vida é Jesus. E a vontade dele está bem clara para nós na sua palavra. Então, quando nós mudamos a nossa mente, alinhamos o nosso modo de pensar com o que a palavra fala, aí sim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra, a nossa mente vai sendo transformada. Quando nos alimentamos da palavra, da Bíblia, nós conhecemos mais de Deus. Só vamos experimentar daquilo que conhecemos. Amém? Como é que vamos experimentar a vontade de Deus se nós não conhecemos qual é a vontade de Deus? Mas a sua palavra revela para nós, e dessa forma nós conhecemos o seu caráter e a sua vontade. Deus é bom, queridos. Essa é a essência dele, é a natureza dele. Deus é bom. Não tem como vir algo ruim de Deus. Não há maldade em Deus, não há doença na vontade de Deus, porque a sua essência é ser bom. Então tudo que Deus faz é conforme Ele é. Tudo que Deus faz é bom porque Deus é bom. Tudo que Deus dá é bom porque Deus é bom. Não tem como alguém dar aquilo que alguém não tem. Como é que você vai dar um presente para alguém se primeiro você não comprou? Como é que você pode dar amor para alguém se você não tem? Deus só dá aquilo que Ele é e aquilo que Ele tem. Deus é bom, Deus é amor, e é isso que Ele faz por nós. Tudo que vem de Deus é bom. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas. Ele viu e disse que era bom. Ele mesmo atestou: tudo que eu criei é bom. Aleluia. A palavra fala. Você não precisa abrir, se quiser abrir, fica à vontade, mas eu vou ler para vocês. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que é bom vem de Deus, e tudo que vem de Deus é bom. Porque Ele não muda, Ele sempre foi bom. Ele é bom e Ele sempre vai ser bom. Amém? Em Atos 10:38 diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Perceba que em Tiago diz que tudo que é bom vem de Deus. E aqui em Atos diz que Jesus foi ungido e Ele andou por toda parte fazendo o bem, que é aquilo que vem de Deus, que é bom. Ele fazia o bem e Ele curava a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Em João 8:28 diz o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui Jesus estava falando para os discípulos que tudo que eu faço é o que agrada a Deus. A Bíblia também fala que Jesus disse que tudo que Ele falava era porque Ele viu o Pai falar. Tudo que Ele fazia é porque Ele viu o Pai fazer. Então preste atenção. Se Jesus só fazia o que Ele viu o Pai fazer, e tudo que Ele fazia era para agradar ao Pai, e o mesmo Jesus, Ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos, então podemos entender que o Pai se agrada com cura e não com doença. Porque Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando. E esse mesmo Jesus disse que Ele só fazia o que agradava ao Pai. Deus não se agrada com doença, Ele se agrada com cura, com saúde. Deus não quer que ninguém esteja com enfermidade. Deus não quer castigar ninguém. Deus não quer ensinar ninguém com uma doença. Ele deixou a sua palavra para nos ensinar. Ele não precisa colocar uma
artimanha do diabo para nos ensinar alguma coisa, porque temos a palavra para aprender a vontade dele. O que agrada ao Pai é saúde. Ele não deseja castigar. Ele não quer te ensinar fazendo algo de mal, porque não é parte da essência dele, não faz parte do seu caráter. Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus faz é completo. Deus não começa nada e deixa sem terminar. Da mesma forma, Jesus não veio para a terra e fez uma obra incompleta. Jesus disse: está consumado. Ele completou a vontade de Deus aqui na terra. Tudo que ele veio destinado a fazer, ele cumpriu. E eu quero te lembrar que Jesus, ele não somente morreu pelo perdão dos seus pecados. Jesus disse que ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Na nossa salvação não está somente a salvação, o perdão dos nossos pecados, mas na nossa salvação a vida, vida em abundância. E em vida não consiste doença, não consiste enfermidade, não consiste dor, não faz parte da plena vontade de Deus para nós. Ele nos trouxe vida, e vida em abundância. Abundância faz parte do reino de Deus, querido. No céu não tem escassez de nada. No reino do qual fazemos parte não tem escassez. Deus não está com falta de poder para curar uns e a outros não. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Amém. Ele não somente quer, que é a vontade dele, mas Ele pode curar. E Ele não somente pode, mas Ele quer curar. Nós estamos aqui conhecendo qual é a vontade de Deus. Cura é vontade de Deus. Vida é vontade de Deus, não é morte, não é enfermidade. Mas para isso nós precisamos não nos acomodar, não nos conformar com as coisas deste mundo. Mas nós precisamos renovar a nossa mente através da palavra, que diz que Jesus veio para nos dar vida. Essa é a vontade de Deus, porque Ele é bom e essa é a sua essência. Amém? O segundo ponto que Deus trouxe para mim é que cura não somente é vontade de Deus, mas cura é nosso direito. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 53. Deus é bom e a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Isaías 53. Porque agora que nós sabemos que cura é da vontade de Deus, precisamos entender que Ele não vai nos curar. Ele já nos curou. Deus não vai nos curar, Ele já nos curou. É isso que diz em Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, não seremos, fomos curados, já temos vida. Cura é nosso direito. Você não é doente, você não é diabético, você não é hipertenso, você não é. Você é o que Deus diz que você é. O que é que Ele disse? Que Jesus já te curou. Ele já pagou o preço por você. Você é curado. Cura é um direito seu. Cura é direito nosso. Ele já tomou sobre si aquilo que era para nós, querido. Ele já tomou. A palavra diz que Ele já tomou. Nós não mais precisamos passar por situações de doença, de enfermidade, sofrer. O caminho que Deus tem para nós é a vida. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida em abundância é o que Ele tem para nós.
Quando sintomas ou diagnósticos aparecem, eles não têm legalidade para permanecer no nosso corpo. Porque agora nós pertencemos a Deus. Jesus é o nosso Senhor. Ele nos salvou e Ele já tomou sobre si as enfermidades que eram nossas, mas não mais. Então, quando sintomas, quando dores, quando diagnóstico, relatórios médicos aparecem, você diz: não tem legalidade para permanecer no meu corpo. Porque eu tenho vida, o Espírito de vida habita dentro de mim. Jesus já conquistou a nossa cura e nós temos o direito de desfrutar de saúde divina. Saúde não é luxo, como dizem por aí. Saúde é um direito nosso, porque Jesus conquistou para nós. Nós não fizemos nada por isso, Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro e Ele disse: eu preciso salvar aquele povo que está perdido, condenado ao inferno. Mas Jesus veio e conquistou para nós não somente o nosso destino eterno, mas vida para viver aqui na terra, queridos. Quando estivermos com Ele, teremos um corpo glorificado e não terá mais doença. A Bíblia fala que não terá dor, não terá pranto. Mas nessa vida nós precisamos de saúde para viver bem e cumprir aquilo que Deus deseja que a gente cumpra. Cumprir a vontade dEle, para isso é necessário ter saúde. Amém? Diga comigo: eu sou sarado. Eu sou curado. Eu tenho saúde divina. Nenhuma dor ou enfermidade pode ficar no meu corpo. Aleluia! Nós já lemos que em Deus não tem sombra de mudança. Deus não pode mudar. Ele é o mesmo. Ele sempre foi, Ele é e Ele será. Então, Ele não mudou de ideia. Porque Ele não muda. Se a vontade dEle é que tenhamos saúde, assim vai ser. Assim continua sendo. Porque Ele não desistiu da obra de Jesus na cruz. Quando Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, cura já estava no pacote do plano de Deus. E Ele não mudou de ideia. Ele continua sendo o mesmo que disse que nós já fomos sarados. Não importa o tempo. Não importa a idade. Quem foi que disse que ficar velho é normal ficar doente? Não no reino de Deus. A palavra tem tantos exemplos de pessoas que viveram tantos anos e que diziam que com 80 anos elas tinham mais vigor do que há 40 anos atrás. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa o diagnóstico, não importa o sintoma. Nós não nos movemos pelo que nós sentimos. Nós nos movemos pelo que cremos e cremos na verdade. Não importa o que sentimos. Não importa o que sentimos. Não importa o que está diante de nós. O que importa é a palavra. E ela diz que os justos vivem pela fé. Não é por vista, não é por sentimento, não é por aquilo que está no nosso corpo, mas é pelo que cremos. Eu creio que o meu corpo e a minha mente são saudáveis. E é isso que eu desfruto. O que eu creio, eu falo. A Bíblia diz, eu criei e por isso falei. O que é que tem saído da nossa boca? O que é que nós temos confessado sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo? A boca fala do que o coração está cheio. Mas se temos nos alimentado dessa palavra, se temos renovado a nossa mente através da palavra de Deus, e se estamos crendo, nos alimentando e crendo a coisa certa, falaremos a coisa certa. Não tem para onde correr. Eu criei e por isso falei. Se eu creio em saúde, eu falo saúde e eu vou viver saúde. Eu não falo o que eu sinto. Eu não falo o que a medicina diz. Eu falo o que eu creio. Eu creio na verdade. Essa é a verdade absoluta, queridos. A vontade de Deus é a verdade para nós. Não aceite as mentiras do diabo, dizendo que o que você está sentindo não tem cura.
Qual é a verdade sobre a sua vida? Essa verdade prevalece. A palavra de Deus é o que prevalece como verdade na minha e na sua vida. Não aceite o diabo te enganar, dizendo que é normal. Ansiedade é normal, você tem que aprender a viver com ela. Não é normal. Não é a vontade de Deus, não é bom para você. Ansiedade não vem de Deus. Depressão não vem de Deus. Não vem, não é para você. Nenhuma dor vem dele, nenhum mal vem dele. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele tem para nós, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Não aceite nada diferente do que a Bíblia diz sobre você. Você está conhecendo hoje mais um pouco sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre quem Ele é, sobre a sua palavra que Ele deixou para nós. E ela diz que você já foi sarado. Não importa um sintoma que apareça, não importa a dor que possa aparecer, não importa o relatório médico, a verdade é que você já foi sarado. Cura é um direito seu. Essa é a verdade e é isso que deve sair da sua boca. Quando os sintomas se levantam, quando o diagnóstico se levanta, você sabe que aquilo é verdade, porque a fé não nega. Mas a fé está acima do natural. A fé é sobrenatural. Por mais que naturalmente isso aqui esteja acontecendo, mas a fé é mais real do que o sintoma. O sobrenatural é mais real do que o diagnóstico. Você acredita nisso? A fé é mais poderosa do que a enfermidade que a medicina diz que está no seu corpo. Diga comigo, cura é um direito meu. Aleluia, isso é verdade. É um direito seu. Você não precisa aceitar. Não é normal viver aceitando que não, tudo bem. Todo mundo hoje tem ansiedade, afinal de contas. Não, não é para você. Somos um povo escolhido, não somos igual a todo mundo. O que é normal para mim é o que o meu pai fala, que ele planejou para mim. É isso que é a realidade na minha vida. Cura é vontade de Deus. Cura é um direito seu. Amém? Mas nós precisamos alinhar aquilo que estamos falando. Porque às vezes, sem perceber, nós estamos falando contra a palavra de Deus. Porque é isso que está enchendo o nosso coração. Porque muitas vezes temos nos enchido muito mais das coisas do mundo. Ou talvez deixado de nos encher da palavra, de nos alimentar. Naturalmente, querido, você não precisa fazer esforço para ouvir coisas do mundo. Você concorda comigo? Pelo contrário, para não ouvir, para não se alimentar, para não se encher das coisas do mundo, é que você tem que fazer isso intencionalmente. Se alimentar da palavra não é automático. É intencional. Você tem que fazer sabendo o que você está fazendo. Nós vamos na contramão do mundo, porque o mundo vai no automático. O que está aparecendo na frente dele é o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está acreditando. Mas nós precisamos fazer a nossa parte e sermos intencionais em nos alimentarmos da vida, daquilo que traz a nossa memória, aquilo que nos traz esperança, é a palavra, aquilo que Deus já fez por nós, o que Jesus já conquistou por nós. O terceiro ponto que eu quero trazer é que cura é para agora. Amém. Você pode abrir em Lucas, capítulo 14, por gentileza. A vontade de Deus não é para Deus sabe quando. A vontade de Deus é para agora. E cura é vontade de Deus. Lucas 14, do 1 ao 6, diz o seguinte: certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. E estava ali um homem com o corpo muito inchado.
Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja o sábado? Mais uma vez, não puderam responder. A Bíblia diz que Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora, independente do que a lei natural dizia. Jesus curou no sábado e quebrou todos os protocolos naquele momento. Mas quantos sabem que Ele é o nosso maior exemplo? E eu não estou falando aqui de quebrar regras. Eu estou falando de não permitir. Jesus não permitiu que aquela pessoa continuasse sofrendo, sabendo que Ele podia mudar aquela situação. Cura não é para amanhã, porque hoje é sábado e não pode. Cura não é para amanhã, porque afinal de contas eu estou fazendo um tratamento e a previsão é de terminar daqui a 3 meses. E se você decidir tomar um passo de fé agora? Não se acomoda com o que o mundo está falando. Não aceita o que a medicina simplesmente está falando. É uma verdade natural, mas a verdade espiritual é muito maior, muito mais poderosa. Nós devemos fazer a nossa parte, mas nós não podemos nos acomodar. Medicina veio sim de Deus. Ele ungiu e capacitou homens para estudar e para atuar mesmo, para nos auxiliar. Vem de Deus, médico sim, mas nós devemos fazer nossa parte também, com tratamento talvez. Mas não podemos nos acomodar e aceitar aquilo que não é vontade de Deus para nós. Quando nós conhecemos qual é a vontade de Deus, nós não podemos aceitar nada diferente disso, permanecendo na nossa vida. Não se acostuma com a dor, querido. Eu tenho uma dor aqui desse lado, que a vida toda eu tive essa dor e não tenho o que fazer. Deus tem o que fazer, mas você precisa falar a coisa certa. Pai, obrigada porque essa dor não faz parte do meu corpo. Eu ordeno que ela saia em nome de Jesus. O quanto ela permanecer, mais ainda você vai falar. Não é se acostumar. A Bíblia diz: não se acostume com as coisas desse mundo, mas renove a sua mente. Não se acostume com a enfermidade. Não se acomode. Não aceite a dor, porque não é a vontade de Deus. Não é isso que Jesus conquistou para você. Deus já te fez mais do que vencedor. Amém. Jesus já venceu todas as coisas, mas Ele te entregou de graça e disse: você é mais do que vencedor. Você não precisou pagar preço nenhum. Eu fiz por você, mas você não pode aceitar. Jesus conquistou cura. Jesus conquistou vida para nós. E por que nós estamos acomodados, vivendo com enfermidade? Não é realmente eu sou hipertenso e tenho que tomar remédio para o resto da vida. Não. Não é o plano de Deus para você não, querido. Não é a vontade dEle. Você não precisa abrir. Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé não é dúvida. A fé é certeza, é convicção. Se você recebe um relatório e de repente a dúvida bate e você diz: mas será que eu sou isso mesmo? Não. A fé é a certeza, a convicção de fatos que não se veem. Você não está se vendo curado, mas fé é a convicção de fatos que não se veem. O fato é que você é curado. E a fé é essa convicção. Eu não estou vendo a cura naturalmente, mas eu sou curado. Aleluia. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pense comigo, fé é para hoje, porque fé é.
Fé não será. Fé não talvez seja. Fé é. É a certeza. Fé é a convicção. Então fé é para hoje. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, eu preciso de fé. Amém? Para agradar a Deus, eu preciso de fé. E o que é que Jesus falou lá no início que eu li? Que tudo que ele fazia era para agradar a Deus. Então, Jesus andava em fé. Concordam comigo? Porque se para agradar a Deus precisa ter fé, e tudo que Jesus fazia era para agradar a Deus, então Jesus andava em fé. E Jesus andava curando a todos. Amém? Então significa que cura é para hoje. Tudo que Jesus fazia era para agradar a Deus, mas não tem como agradar a Deus sem fé. E se Jesus fazia era curar, então cura é para hoje. Ah, não sei quando é que finalmente eu vou ser curado. Quando Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou ser curado. Não. Cura é para hoje. Assim como fé é para hoje. Às vezes você está esperando por Deus e Deus está esperando por você. Cura é para hoje, não é para amanhã. Não espere Deus te curar. Ele já te curou. Nós lemos em Isaías que nós já fomos sarados. Então o que nós precisamos fazer? Nos posicionar no lugar que é de direito nosso. Qual é esse lugar? Cura. Não é ficar esperando. Será que Deus finalmente vai fazer alguma coisa? Não. Eu assumo meu lugar, eu me posiciono e digo, cura é para mim e cura é para hoje. Eu não aceito nem mais um dia permanecer nessa mesma situação de enfermidade. Assuma e tome posse do que já é seu, já é seu. Você não precisou fazer nada. Se você der um passo de fé e a cura se manifesta antes do que estava previsto pela medicina, será que Deus não pode fazer isso? Ele é o Todo-Poderoso, querido, e Ele já conquistou para você. Ele já conquistou. Mas fé fala. Quem se posiciona no lugar de cura, fala a palavra, fala o que crê, fala a fé. Nós não podemos deixar a nossa boca falar dos nossos sentimentos. Não podemos deixar a nossa boca falar apenas da realidade natural. Mas nós precisamos estar o tempo todo confessando o que a palavra fala. Confessando a verdade, falando fé, chamando a existência, declarando a palavra de Deus e a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. É isso que deve sair da nossa boca. Não é que eu tô doente mesmo e eu sou doente e eu vou ter que tomar remédio e não tem tratamento, não tem nada para fazer. Deus já fez o que precisava ser feito. Jesus já pagou o preço. Nós precisamos alinhar a nossa confissão com a verdade. A verdade não é o que o médico te disse. A verdade não é o que os exames te disseram. A verdade é a palavra sobre a sua vida. E é essa verdade que prevalece acima das outras coisas. Mas você precisa confessar alinhado com a palavra. Eu vou ler para você um texto bem conhecido. Se você quiser abrir, fica à vontade. Marcos 5. Marcos 5, 25. A gente conhece, acho que a grande maioria conhece bem essa história. Muita gente já ouviu. Diz o seguinte, Marcos 5, 25. Grande multidão o seguia, comprimindo-o, falando sobre Jesus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos. Perceba que essa mulher, ela não desprezou a medicina. Ela não achou que a medicina não podia fazer nada. Não, mas ela fez a parte dela. Ela foi atrás, ela investiu tudo que ela tinha. Mas mesmo assim, ela vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. E tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Ou seja,
ela investiu tudo que ela tinha. Ela pagou médicos, ela tentou tratamentos e mesmo assim não deu resultado. Antes, pelo contrário, indo a pior, ela piorou. Em 12 anos sofrendo, ela ainda piorou. Tendo ouvido a fama de Jesus, a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu e fé foi gerada no coração dela. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia... Perceba, essa mulher ela tinha uma doença, ela estava sofrendo, ela teve um diagnóstico e ela investiu em medicina, ela foi atrás de médicos, ela gastou tudo que ela tinha e só fazia piorar. Ela podia ter se acomodado com a situação dela e dizer, realmente, acho que para mim não tem solução. E acho que até eu partir, essa vai ser a minha realidade. Eu vou me conformar mesmo. Mas ela ouviu falar de Jesus. E isso gerou fé no coração dela. Porque Jesus já estava andando por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então ela ouviu da fama de Jesus. É aquele que cura a todos. Por que não eu? Ela ouviu da fama de Jesus. E ela tocou-lhe a veste porque dizia... Quando fé é gerada no seu coração, você vai falar aquilo que você crê. E ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Perceba que naturalmente, logicamente, não tinha razão de ela acreditar que tudo que os médicos fizeram por ela não deu resultado. E somente tocar na roupa de uma pessoa ia mudar a situação dela. Mas ela estava falando o que ela cria no coração dela. E ela cria isso porque ela ouviu falar do que Jesus fazia. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e trêmula, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé, não foi o seu ato somente, não foi o seu toque somente, não foi somente o que ela falou, mas foi a fé. A tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que exemplo poderoso dessa mulher. Porque ela já ouviu tanto relatório negativo, ela já havia escutado tanto relatório negativo e ela já tinha visto tentar tantas coisas, tantos médicos, tantos remédios, tantos tratamentos e nada resolvia, ela só piorava. Mas ela não se conformou com as coisas naturais que disseram para ela. Ela ouviu falar da verdade. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do Todo-Poderoso. E ela creu e ela disse, se eu apenas tocar nesse homem, se eu apenas tocar nesse homem, eu serei curada. A fé dela era, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. E como foi que aconteceu? Conforme a fé dela. Ela tocou e a Bíblia diz que imediatamente estancou a hemorragia. E Jesus percebeu que dele saiu o poder. E ela também percebeu que ela foi curada. Aconteceu conforme a fé dela. E Jesus disse, você foi curada por causa da sua fé. Nós precisamos falar aquilo que cremos. Eu não creio que somente crer vai resolver. Nós precisamos falar aquilo que cremos. Nós precisamos assumir o nosso lugar, tomar autoridade sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde e declarar aquilo que cremos que é a verdade. Amém? Essa mulher, ela disse, se eu apenas tocar, eu serei curada. Porque ela ouviu falar
de um Deus que estava manifestando a sua vontade. De Jesus que estava manifestando a vontade de Deus na terra. E ela sabia, isso é para mim também. Pode ser para mim também. Não é só, ele estava curando a todos, por que não ela? E ela sabia que cura é para agora. Porque ela disse, se eu apenas tocar, eu serei curada. E como aconteceu? Imediatamente ela foi curada. Cura é vontade de Deus. Cura é um direito nosso. E cura é para agora. Não espera para depois. Não aceita que só quando em algum momento Deus quiser. Ele já quis tanto que ele já fez. Amém? Eu tenho um breve testemunho para contar para vocês nessa área. No ano passado eu comecei a perceber algumas alterações no meu corpo e no meu organismo. E eu estava fazendo alguns exames. E na ultrassom foi descoberto ovários policísticos. Mas além disso, quando eu voltei na médica para entregar os exames, ela me deu o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Ela me explicou um pouco sobre, eu também pesquisei um pouco. E naturalmente a medicina diz que não tem cura. É uma síndrome que você precisa tratar e você vai aprender a controlar. Mas você vai viver no tratamento e com medicação para o resto da vida. Porque naturalmente não tem cura. Mas eu já sabia qual era a vontade de Deus. Eu já sabia que cura era um direito meu. E eu já sabia que cura é para agora. Eu fiz a minha parte. Eu me dispus ao tratamento que a médica indicou. Mas eu não me acomodei. Eu não aceitei, eu não me acostumei. E eu sempre declarava o que eu cria. Eu tomava o remédio e dizia, Pai, obrigada, porque cura é um direito meu. Pai, obrigada porque o meu sistema reprodutor funciona perfeitamente. Pai, obrigada porque o Senhor já conquistou para mim e essa doença não pode ficar no meu corpo. Eu não importa o que a medicina diz. Não importa o diagnóstico. Eu creio que a sua palavra é a verdade e ela prevalece na minha vida. Eu sempre declarava, queridos, aquilo que eu cria. A verdade. Mesmo fazendo o tratamento. Mas eu continuava declarando. Pai, obrigada porque a tua palavra diz. Eu não duvidei em nenhum momento. Eu não questionei que tantas mulheres passam por isso e vivem e podem até ter filhos. Mas não. Eu quero viver o melhor de Deus para mim. A boa, agradável e perfeita vontade dele para mim. Que é saúde divina, vida em abundância. E eu sempre declarava, confessava a palavra. E meses depois eu estava fazendo exames de rotina e fazendo mais uma vez uma ultrassom. O médico não falou nada. E quando eu já estava saindo, eu disse, ele não falou nada, deixa eu voltar para perguntar para ele. Eu disse, doutor, e os meus ovários? O senhor ouviu, porque eu estava fazendo tratamento, ele, não tem nada nos seus ovários. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, foi tão inesperado. Mas não foi tão surpresa para mim, porque eu já sabia que aquela era a minha realidade. Aquela era a verdade sobre mim, sobre o meu corpo. E quando ele disse, eu levei os meus exames de volta na médica, ela disse, Lorena, realmente, eu acho que eu vou pedir para você repetir, porque não tem nada aqui, tá tudo certo. E eu disse, doutora, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu não tinha dúvida que a cura ia se manifestar no meu corpo, porque a vontade dele é cura para nós. Então tudo que se levanta no nosso corpo, na nossa mente, toda dor, toda enfermidade, todo distúrbio, não pode permanecer. Não tem direito de ficar no nosso corpo, porque a vontade de Deus, a perfeita, completa, plena vontade de Deus é que a gente desfrute de vida em abundância. Amém? Você pode se colocar de pé?